Que coisa maravilhosa podermos conhecer um pouquinho da história do pastor José Amaro da Silva, que esteve à frente da IADPE, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, durante pouco mais de 20 anos, que inclusive também participou da presidência da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. E para participar deste programa de hoje, da abertura dessa 65ª EBO, Escola Bíblica de Obreiros, nós contamos com a participação honrosa de um dos decanos desta igreja, o pastor João Severino Fernandes, que foi pastor em várias cidades espalhadas aqui no estado de Pernambuco, como, por exemplo, São José do Egito, de 1975 a 1987. Ainda a cidade de Petrolina, de 1986 a 1998. Continuando ainda sua trajetória ministerial, a cidade de São Lourenço da Mata, que vai de 1998 a 2006. E o pastor João Severino Fernandes ainda passou pela cidade de Pombos, de forma interina, ali no ano de 2009, depois retornou no ano de 2011 a 2012 e, por fim, esteve à frente da igreja ali na cidade de Rio Formoso, do ano de 2012 a 2016. E é este nobre e ilustre pastor que eu quero, neste momento, agora saudá-lo com a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor João Severino Fernandes. A paz do Senhor, evangelista Alessandro Barreto. Amém, pastor. Um prazer muito grande poder contar com a sua ilustre presença aqui nesta noite, pastor. Prazer todo meu. Muito obrigado. O nosso. Muito bem. E temos a participação também de um outro pastor muito experiente da nossa igreja, que é o nobre pastor Cândido de Freitas. Ele que foi consagrado ao presbitério ainda solteiro, com 21 anos de idade. Consagrado evangelista com 28 anos, depois foi consagrado ao ministério de pastor aos 33 anos, que logo em seguida foi ao campo missionário, onde passou 5 anos pregando a palavra de Deus na África do Sul. Ele trabalhou em algumas cidades também aqui no estado de Pernambuco, como Paulista, Abreu e Lima, Igaraçu, Itapissuma e Itamaracá. E vale salientar que estas cidades, todas elas simultaneamente. Logo em seguida, compôs a diretoria da IADPE e também vale lembrar que o pastor Cândido de Freitas apresentou um programa aqui na Rede Brasil, intitulado como Interpretando as Escrituras. Foi também ser pastorear a cidade ali de Garanhuns e agora, neste momento, ele está pastoreando a cidade ali em São Lourenço da Mata. E eu quero, com muita alegria também, cumprimentar ao ilustre pastor Cândido de Freitas. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, evangelista, e é um prazer muito grande estarmos aqui e dizer da nossa alegria em poder cooperar com o nosso pastor nesta programação alusiva à Escola Bíblica de Obreiros. E eu só tenho a agradecer a Deus também pela oportunidade de estar deixando registrado aqui hoje esse momento marcante juntamente com o pastor João Severino Fernandes. Isso, pastor. Que ao atendermos assim a escala do nosso pastor, eu fiquei muito feliz em ter ciência de que o pastor João estaria aqui para contar as suas histórias bonitas. Isso. Que eu, inclusive, tenho de vez em quando a oportunidade de ir à casa dele, tomar um café, né, e ouvir coisas maravilhosas. Então é muito bom esse programa, a gente está aqui hoje. E acredito que todos vão desfrutar de um momento muito especial nesta programação. Muito bem. Nós queremos também apresentar mais um companheiro que está aqui participando conosco, que é o presbítero e amigo também cantor, que louva o Senhor, nosso amigo Josafá. Paz do Senhor, presbítero Josafá. Paz do Senhor, evangelista Alessandro Barreto. É um prazer, um privilégio estar aqui participando deste programa e faço as minhas palavras, a do pastor Cândido de Freitas. É uma honra, um prazer muito grande para mim estar ao lado do pastor João Fernandes, também ao lado do pastor Cândido de Freitas, e estar aqui participando deste programa. É uma bênção do céu, foi um presente que Deus me deu. Muito bem, eu vou aproveitar a fala do presbítero Josafá e também dizer que foi um presente. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, agradecer ao nosso muito digno pastor presidente, pastor Ailton José Alves, por ter nos confiado esta tamanha honra, né, de estar participando com estes grandes homens de Deus nesta abertura da 65ª EBO, Escola Bíblica de Obreiros. Bom, sendo assim, nós vamos aproveitar ao máximo, não é? Nem sempre a gente pode ter pessoas com tantas experiências, com uma larguíssima vida ministerial
e nós vamos aproveitar cada segundo desta noite para entrevistar, perguntar aqui aos nobres pastores um pouquinho da sua experiência. E eu quero começar com o decano da noite, né, o pastor João Severino Fernandes. Pastor, eu sei que o senhor tem muitas experiências para contar, mas tem uma pergunta que eu acredito que nós, obreiros, que estamos iniciando, né, a vida ministerial, o tempo de vida que eu tenho, por exemplo, é menor do que o tempo de experiência que o senhor tem como obreiro. E eu tenho certeza que muitos que estão em casa gostariam de estar aqui onde eu estou para fazer uma pergunta ao senhor. Pastor João Fernandes, o senhor poderia nos dizer uma experiência marcante em sua vida ministerial que envolvesse a oração, já que o tema de hoje é a oração, uma fonte de intimidade com Deus? Pois não, evangelista, eu quero agradecer ao nosso pastor presidente, Pois não. pastor Ailton José Alves, por essa confiança que nos tem dado de estar aqui. É verdade. Mas, antes de tudo, ao nosso Deus, né? Glória a Deus. Que é o Senhor de todas as coisas. É verdade. E as minhas experiências não são tantas, mas eu estive cooperando com o pastor José Amaro da Silva, estou me referindo fora do Recife. Pois não, pastor. Porque antes eu comecei aqui cooperando no ano de 1960 como auxiliar de trabalho. Mas no ano de 75 foi citado, ele me enviou a São José do Egito e quando o senhor o levou, então cooperei com o pastor José Leôncio da Silva. Pois não, pastor. Não lembro bem se esse acontecimento foi ainda na gestão do pastor José Amaro ou no pastor José Leôncio. O que Deus fez com um filho de um vizinho nosso. Pois não, pastor. Ele morava vizinho à casa pastoral, conhecido por ser Rubinho, e a esposa dele, Dona Lourdinha. Tinha já 2 filhos, tinha 2 ou 3 anos, chamado Rubenildo. E um certo dia eu vinha saindo do portão da casa e a esposa do seu Rubinho vinha na aflição, dizendo para mim que o filho menor, 2 ou 3 anos, tinha caído na cisterna. E um senhor estava fazendo um serviço lá e deixaram a cisterna aberta. E o menino caiu, a moça que era empregada lá, não sabia onde estava o menino, começou a procurar. Depois mostrou que tinha a blusinha dele na tampa da cisterna e a sandalinha do lado de fora. Aí foi por entender que o menino tinha caído. Então ela foi chamar o esposo, que trabalhava na outra rua, tinha uma oficina de consertar televisão, e ele veio no carro como um louco. A esposa dele estava gestante de outra filha, e o resultado é que o menino foi tirado da cisterna, sem vida. E ali, pela misericórdia do nosso Deus, toda a glória e toda a honra será dada a Ele para sempre. Amém. E oramos ali junto com parte da minha família que ali estava, e Deus devolveu a vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Só sinto que os pais confessam isso, testificam, mas até hoje não aceitaram Jesus como Salvador. Eu peço oração por eles, para que Jesus os salve. Muito bem, pastor. Para a glória do nome do Senhor, estou cantando isso. Que experiência profunda, né? Falar sobre o poder da oração, como o programa de hoje tem esse tema, não é? A oração, uma fonte de intimidade com Deus. E fica aí para a gente já esse presente de início, não é? Que exemplo de oração, do poder da oração. Bom, como já apresentamos no início, nós também estamos com a ilustre presença do pastor Cândido de Freitas, que temos, assim como o pastor João Severino Fernandes, um carinho muito grande. Aprendemos muitas e muitas vezes, como adolescentes ainda, jovens, ouvindo estes homens de Deus trazerem a palavra. Eu, particularmente, sou muito grato a Deus por ter me permitido ouvi-los ensinar a palavra de Deus. Então, eu vou fazer agora a mesma pergunta ao nosso querido pastor Cândido de Freitas. Pastor, nós gostaríamos de saber do senhor qual a experiência que o senhor poderia compartilhar conosco de um momento de oração em seu ministério que foi muito marcante, pastor. Eu também faço minhas as palavras do pastor João. As minhas experiências são poucas, até porque eu não tenho o tempo de vida ministerial que o pastor João tem. E eu me lembro de 2 coisas muito importantes que aconteceram
no campo missionário e que marcaram a minha vida ministerialmente falando. Pois não, pastor. A primeira foi a respeito da cura de uma criança. Eu havia evangelizado os pais desta criança, o nome dele era Pedro e da mãe da criança Aida, e esta família foi evangelizada por nós e eles vieram para a igreja. Pois não. Porém, a criança estava recém-nascida quando eles aceitaram a Jesus. E o casamento deles contrariou a mãe do Fernando, porque na África os casamentos dos filhos dependem da autorização dos pais. Os filhos casam com quem os pais querem. Pois não. E o irmão Fernando casou com a irmã Aida, contrariando a vontade da mãe. Então, quando o menino nasceu, fruto deste casamento, a mãe falou que a criança não iria viver. E assim que ela transmitiu essa notícia para a irmã Aida, a criança adoeceu e ela, como já estava na igreja ouvindo que Jesus cura, Jesus ressuscita, então ela foi até a igreja com o esposo e disse a mim: pastor, está aqui a situação do meu filho e nós viemos para que o senhor ore, porque o senhor tem ensinado aqui que Jesus cura. Olha aí. E contou a história da sogra dela que vivia em Moçambique. E naquele momento eu juntei-me com a minha esposa e com a irmã Aida e o irmão Fernando e oramos ao Senhor. E pedi a Deus que não deixasse o menino morrer, porque estaria ali em foco o meu ministério naquele lugar. Exatamente. O que eu andava ensinando, o que eu estava pregando para aquela família. E fizemos a oração e a família foi embora para casa. Pois não. E no dia seguinte eles voltaram. E eu fiquei preocupado pensando que o menino havia morrido. Mas, só que no dia anterior, depois da oração, eu esqueci desse detalhe, após a oração, eu fui para o quarto chorar nos pés de Jesus, dizendo: Senhor, Tu me trouxestes para pregar o Teu evangelho neste lugar. E eu disse para os pais daquela criança que ela não iria morrer. Glória. Se a criança morrer, como eu vou ficar aqui como missionário? Isso. Mas no dia seguinte, quando eles voltaram, que chamaram na frente da casa e que eu fui atendê-los, eles entraram, descobriram a criança e disseram: a partir da oração, a criança ficou completamente restaurada e está aqui gozando de saúde. Então, esse foi uma coisa que marcou a vida nossa lá na missão, no sentido da oração. E teve outro caso também de uma libertação de uma moça que ficou cerca de 3 meses endemoniada. Ela ficava endemoniada na faculdade, no salão de beleza, na igreja, em casa. Eu confesso para os irmãos que estão nos assistindo neste momento, principalmente os obreiros que cooperam com o nosso pastor nesse estado, que eu entrei num desespero tão grande, porque 3 meses de oração, jejum e nada a acontecer, eu digo: Senhor, e a nossa cooperação aqui, o ministério que foi estabelecido aqui neste lugar? Mas num dia de sábado pela manhã, Jesus libertou aquela moça. Glória a Deus. Na semana seguinte, batizou ela com o Espírito Santo. Glória a Deus. E no dia do batismo em águas dela, ela, quando foi descendo os degraus do tanque, ela parou, fez questão de parar e dizer aos irmãos que estavam atrás que esperassem. E com lágrimas nos olhos, ela disse: pastor, Deus abençoe. Glória a Deus. Pelo que Deus fez na minha vida. E tudo isso que aconteceu não foi por mérito nosso, não. Tudo foi pela infinita misericórdia do nosso Deus, porque é Ele quem faz. É verdade, pastor. Nenhum obreiro pode pensar que tem condições próprias para as coisas acontecerem. Deus faz como resultado da oração que tem que ser feita também. Muito bom. Que coisa linda, não é? Então, a oração realmente
é uma fonte que roja, que aponta para uma intimidade com Deus. Está muito boa aqui a nossa conversa. Eu já estou aqui emocionado e louvando a Deus por aquilo que temos escutado, experiências marcantes. Mas vamos continuar aqui, como eu falei, aproveitando cada minuto e cada segundo. Vou retornar agora, mais uma vez, a pergunta ao nosso ilustre pastor João Fernandes. Pastor João Fernandes, na sua opinião, qual o personagem, já que estamos falando de oração, pastor, qual o personagem na Bíblia pode ser citado neste momento como um exemplo para os obreiros que estão nos acompanhando neste momento, já que estamos em uma escola bíblica de obreiros, né? Muitos que gostariam de estar aqui em Recife não puderam por conta das circunstâncias, mas estão em casa acompanhando nesta noite e certamente eles irão receber um conselho, uma orientação do Senhor que vai ser muito válida para a sua vida ministerial. Qual exemplo de oração, por exemplo, citando aqui um personagem bíblico, o senhor poderia falar para os nossos irmãos amados que estão nos ouvindo? Pois não, evangelista, o personagem principal, que é exemplo para todos, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Todos têm conhecimento da sua vida de oração. Permita citar mais um. E como servo de Jesus Cristo, eu citaria o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi um homem que não somente ensinou, mas viveu uma vida de oração. Verdade. Desde a sua conversão. Eu não sei porque ele foi fariseu e os fariseus oravam, mas, como Jesus cita no Evangelho conforme Mateus, capítulo 23, tinha dele que usava orar na praça só para ser visto pelos homens, que Jesus ali não estava censurando a oração, mas a posição, mas a intenção. A intenção. A intenção. Pastor, perfeito. E então, o apóstolo Paulo, quando se converteu no caminho de Damasco, que foi levado cego foi no caminho, quando levado para a cidade, isso, ele passou 3 dias sem comer e sem beber. Ele mesmo afirma isso. E Jesus falou com Ananias e mandou que fosse onde estava ele, na rua chamada direita. Isso. E disse que ele estava Orando. Isso quer dizer, não sei se o apóstolo, o novo convertido, né? Saulo de Tarso, que isso, mais tarde seria Paulo, se ele passou todo o tempo orando. Sei que ele orou bastante. Depois nós vemos a sua vida de oração, quando ele estava como novo convertido, chegou em Jerusalém, e ele disse que orando no templo, ele foi arrebatado para fora de si. Isso. Ele diz assim, e disse que viu o Senhor dizendo a ele que se apressasse a sair dali, porque não iam receber o seu testemunho a respeito dele. Isso. Ele estava orando. Nós vemos que no capítulo 13 do livro dos Atos dos Apóstolos, quando ele foi separado para a missão, né? Jacó operava, estava entre os doutores, profetas, ali em Antioquia, quando o Espírito Santo falou que ia separar-se ele e Barnabé, o Barnabé e ele, né? Que antes era Barnabé e Saulo, depois Paulo e Barnabé. Então, estava em oração e aqueles obreiros do Senhor, em jejuns de oração, despediram aqueles 2 servos de Deus para a missão. Foi acompanhado com oração, mas orando também. E nós vemos Paulo orando na prisão em Filipos. Paulo ensinava sobre a oração à igreja, aos obreiros, quando ele já quase próximo a ser preso, a última viagem que ele fez para Jerusalém, que passou de Mileto, mandou chamar os presbíteros em Éfeso, e ali, quando ele dá aquele ensinamento aos presbíteros, que tivesse cuidado no rebanho, que o Senhor tinha constituído, e ele termina aquela mensagem
desculpe-me, viu? Fica à vontade, pastor. Ele diz para os irmãos que possivelmente eles não viriam mais o seu rosto. Isso. E aquilo causou uma tristeza muito grande, uma comoção. Sabiam que eu ficasse sem o apóstolo. Eu acho interessante quando disse que ele dobrou o joelho e orou com todos eles. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. E aproveitando, pastor, já a sua palavra, é interessante dizer que o apóstolo Paulo realmente é um grande exemplo depois de Jesus. E uma frase sobre a oração que o apóstolo Paulo sempre faz é orai sem cessar, não é? E quando a gente pensa sobre oração, é bom dizermos de que, como o pastor João Severino Fernandes falou muito bem agora, nesta noite, o apóstolo Paulo sempre incentivou aos crentes que estivessem orando. Muito bem. Nós estamos dando continuidade aqui a esse programa maravilhoso, mas queremos aproveitar e pedir para você que está nos assistindo neste momento ao vivo, pela Rede Brasil e também pelas redes sociais, né? Nós estamos pelo YouTube, né? Nós estamos também a Rede Brasil pelo Facebook e pelo Instagram, a Rede Brasil Oficial. Você pode compartilhar esse link, você que está fora aqui do estado de Pernambuco, você pode abençoar outras pessoas mandando o link deste momento tão importante e certamente Deus abençoará pessoas através da sua vida. Muito bem, vamos voltar aqui então mais uma vez para o nosso nobre pastor Cândido de Freitas. Pastor, eu vou aproveitar aqui a oportunidade que fizemos para o pastor Severino Fernandes, envolvendo a questão bíblica sobre a oração. A pergunta que gostaria de fazer ao senhor é, biblicamente falando, pastor, o que o senhor poderia dizer sobre quais os benefícios de uma vida de oração para o ministério dos jovens obreiros, né? E quando eu me refiro jovens, pastor, é porque a gente entende que os senhores que já estão bem à frente da gente já têm essa vida prática de oração. Mas muitas vezes aqueles que estão iniciando agora, às vezes esquecem um pouquinho, né? Então, para estes jovens obreiros que estão chegando agora, pastor, quais os benefícios que o senhor diria que uma vida de oração pode trazer no ministério deles? Eu citaria alguns, irmão Alessandro. Pois não, pastor. O primeiro deles é que, para falar de Deus, primeiro a gente precisa falar com Deus. Glória a Deus. Muito bom. Então, se o obreiro foi chamado para pregar, ele precisa, em primeiro lugar, entender que precisa orar. Glória a Deus. Não existe unção em uma pregação sem oração. Não existe. Outra coisa interessantíssima também, que eu gostaria de me reportar aos benefícios que a oração traz ao obreiro, é a vida de santificação. Porque se a gente vive uma vida de oração, a gente passa a viver uma vida de purificação, uma vida de regeneração, de justificação, de pureza de um modo geral. E a oração, ela nos leva a isto. Então, este é o segundo benefício que o obreiro precisa levar em conta de que a oração lhe traz. Um terceiro benefício também muito importante para o obreiro no que diz respeito à oração é o estudo das Sagradas Escrituras, porque é impossível penetrar nas Sagradas Escrituras, entendê-la e repassá-la para as pessoas sem oração. Verdade, pastor. O pastor Antônio Gilberto dizia que a Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. Mas, para se ter esta revelação, é preciso a gente ser um ministro de oração. Inclusive, Paulo trata disso com muita clareza, dizendo que nós devemos ser dispenseiros dos mistérios de Deus. E não se pode descobrir os mistérios, ir à dispensa, se não for por meio da oração. Glória a Deus. Então, em primeiro lugar, o primeiro benefício é que para falar de Deus, primeiro temos que falar com Deus. Em segundo lugar, a oração leva-nos a uma vida de santificação. Verdade. Em terceiro lugar, para entendermos os mistérios das Sagradas Escrituras, é preciso viver uma vida de oração. Inclusive, Paulo trata disso com muita presteza também,
quando ele escreveu aos Efésios, no capítulo 6 e o versículo 18. Ele diz que a gente precisa perseverar em oração e no finalzinho do texto ele diz: e orai por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra com confiança. Glória a Deus. Então, sem oração, não pode existir entendimento das Sagradas Escrituras. E dentre estes, existem muitos outros benefícios que a oração pode trazer para o obreiro. E vamos dar uma pausa aqui na nossa conversa, que está muito boa, por sinal, e anunciar uma super novidade da editora Bereia. O lançamento do livro escrito pelo pastor Ailton José Alves, presidente da IADPE, intitulado Uma Trilogia da Igreja em Cantares de Salomão. Esta obra é baseada numa série de estudos bíblicos que identificam a igreja como jardim fechado, manancial fechado e fonte selada, trazendo uma abordagem sobre a conservação da noiva de Cristo através da preservação da doutrina bíblica e aponta como as falsas doutrinas e falsos mestres são um perigo para a pureza da igreja. Adquira já o seu livro na Livraria Bereia, acesse o site livrariabereia.com.br ou, se preferir, envie uma mensagem no WhatsApp, no 81 991 96 2255. Só nesses minutos aqui a gente já fez quase que um doutorado, né? A gente já está levando aqui muita coisa, bênção de Deus. Mas, falando em intimidade, nós vamos também agora louvar a Deus. Está conosco, como você já sabe, desde o início, nosso amigo presbítero Josafá. Nós vamos convidá-lo a exercer agora a sua intimidade com Deus, louvando ao Senhor. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor com uma canção justamente que fala de oração. Se você souber, cante conosco. Eu quero orar, Senhor Jesus, eu quero te buscar. Eu quero ver brilhar a luz, Senhor, vem me guiar. Quando a noite vem e o dia vai, eu busco a ti, meu Pai. Quando a noite vai e o dia vem, eu busco a ti também. Eu quero estar sempre aos teus pés, embora em aflição. E quando provas a minha fé, de mim tens compaixão. Adore ao Senhor dizendo: quando a noite vai e o dia vem, eu busco a ti também. Quando a noite vai e o dia... A oração traz resposta, frustrando nosso inimigo. Se estás orando, aguarde, não temas, Deus é contigo. Muralhas caem por terra, o forte vento se acalma, pois Deus escuta o crente que ora com fé e derrama sua alma. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem, estamos de volta nesta noite memorável, abençoada por Deus, no programa AD News EBO 2021, falando um pouco sobre a oração, uma fonte de intimidade com Deus.
E você que está nos acompanhando aqui, eu quero aproveitar a oportunidade para lhe pedir que divulgue, não é, entre seus amigos, parentes, familiares, o link deste programa. Você que estará acompanhando pela Rede Brasil, pode convidar um parente, um vizinho para assistir. E você que está fora, quem sabe, aqui de Pernambuco ou até mesmo do Brasil, nós estamos aí nas plataformas digitais, nas redes digitais. YouTube, Instagram, Facebook. Você pode copiar o link e abençoar vidas. E claro, nós não vamos perder mais tempo, vamos voltar aqui, porque estamos aqui com 2 pastores que têm uma larguíssima experiência ministerial e estão nos trazendo grandes ensinamentos. E eu vou voltar aqui mais uma vez para o nosso amado pastor João Fernandes. Pastor, nós separamos aqui uma outra pergunta para o senhor. Quais orientações, pastor, o senhor daria em relação, é claro, à prática da vida de oração para estes jovens obreiros que amam a palavra, que são desejosos de continuar sendo pregadores, mas a pregação da palavra e a oração tem tudo a ver, né, pastor? Alguém certa vez disse, um pensador, W. Tozer, ele disse que a oração e a palavra são como as asas de um pássaro. Se tirar uma, o pássaro não tem como voar. O que é que a gente poderia falar, pastor, sobre palavra, oração e palavra? É muito importante o obreiro se preocupar com essas 2 coisas. Verdade, pastor. Palavra e oração, oração e palavra. Né? Me parece que o pastor Cândido já falou um pouco Isso. desse assunto. Isso é apenas um Complemento. Completando, não é completando a palavra dele, mas Acrescentando. Mas respondendo. É completando mesmo, pastor. Respondendo a sua pergunta. Sim. Sim, senhor, pastor. Desculpa, pastor. Não, pastor. Respondendo a sua pergunta. Sim, senhor, pastor. Se a pessoa, o obreiro que ama a palavra, deve amar também a oração. É verdade. Porque Jesus, ele ensinou sobre a oração, se não me engano, no Evangelho conforme Lucas, capítulo 18, que é a parábola do juiz Inico, diz que Jesus ensinou sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, orar não é uma opção. Isso. Orar é um dever. E principalmente de um obreiro. Agora, eu acho, na minha compreensão, ele não deve só querer orar, ou só fazer orar, ou só querer a palavra. E é como o senhor acabou de citar aí o exemplo Pois não. que leu de um escritor, não é? Que a oração é a palavra com as asas De um pássaro. de um pássaro. Isso. Alguém já disse como também os lemes de um barco. Olha aí. Tem barco que são 2 lemes. Isso. Se usa só um, ele só faz rodar. Não Muito, sai do lugar. Tem que usar os 2 para ir à frente. muito bem. Então, a oração e a palavra, porque quando a pessoa se dedica muito à palavra e não ora, é muito fácil cair no formalismo. É verdade. E quando ele só faz orar e não quer a palavra, é muito fácil cair no fanatismo. Olha aí. Já conheci pessoas fanáticas, sempre foram pessoas que não gostavam da palavra. Só orar e profetizar. Mas a palavra e a oração são 2 coisas indispensáveis na vida de um obreiro. Muito bem, pastor. E o senhor falando sobre isso, me veio na mente uma outra pergunta, assim, pastor, dentro desta mesma. A gente sabe que hoje, pelo dinamismo que existe, pastor Cândido também pode participar desse momento, nós, obreiros que estamos iniciando agora, volto a dizer, sempre me refiro à nova geração, porque os senhores já têm uma larga experiência, não é? Nós somos, às vezes, tentados, pastor, no momento da pregação, às vezes até pode esquecer de orar ou orar muito pouco, não é? Mas eu já ouvi muitas vezes nossos mestres, pastores, como os que aqui estão, mencionando experiências de grandes homens de Deus que passavam horas, pastor, não é? Orando antes de trazer uma palavra, não é assim, pastor Cândido? Eu já ouvi de muitos pastores. Sim, pastor. Que o obreiro que quer pregar 1 hora, ele deve orar pelo menos 2 horas. Exato, pastor. E um certo pregador do século passado dizia que o sermão dele só tinha fogo se ele se queimasse
no altar da oração. Glória a Deus. Então, é preciso viver, não é? Isso. E em quando, oração. Isso, pastor. E quando o senhor falou sobre esse pregador, nos faz lembrar alguns nomes, como, por exemplo, Jonathan Edward, John Wesley. John Wesley, eu li, pastor, em um de seus biógrafos, que disse que ele orava em torno de 6 a 8 horas para trazer uma mensagem. É muita coisa, não é, pastor? Muito bem. Então, continuando, pastor Cândido de Freitas, agora direcionando de forma mais cirúrgica para o senhor. Quais conselhos, pastor, o senhor daria em relação a este bom hábito de estar orando, buscando a Deus para os obreiros? Estamos na 65ª Escola Bíblica de Obreiros, aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, e essa temática certamente sempre foi alvo desta igreja, né? A vida de oração. Então, o que é que o senhor nos diria, pastor, como conselhos para os obreiros, a prática de oração? O que representa isso no ministério de um jovem obreiro que está iniciando agora? Muito bem. Eu para falar isso que vou falar aqui, eu peço licença ao pastor João. Sim, senhor. Mas eu poderia pontuar aqui, irmão Alessandro e os demais irmãos que estão nos assistindo, que um dos conselhos fundamentais para os obreiros que estão iniciando em viverem uma vida de oração, isso os fará sempre servo. Glória a Deus. Eu entendo que para nós vivermos uma vida de servo e não de senhor, sim, senhor, pastor, nós precisamos viver uma vida de oração. É tão bom, amados, nós estarmos hoje participando de uma escola bíblica desta, mas é tão bom a gente saber que Deus usou alguém para nos abençoar, para nós estarmos aqui hoje. Glória a Deus. Eu entendo e aprendi isso de muitos pastores e continuo aprendendo, de que Deus abençoa um homem através de outro homem. Glória a Deus. Então, em primeiro lugar, o primeiro conselho que deixaria aqui para os jovens que estão iniciando, sim, senhor, é que quando a gente ora, a gente vive uma vida de servo. Glória a Deus. Em segundo lugar, quando a gente vive uma vida de oração, a gente não descaracteriza o ministério que Jesus nos deu. O que é que eu quero dizer com isso? É que quando o obreiro deixa de orar, ele passa a se profissionalizar. É verdade. E a profissionalização ministerial é um desvio doutrinário, um desvio espiritual, enfim, é um problema sério. Outra coisa, uma terceira coisa que é importante como conselho para nós obreiros e principalmente para aqueles que estão começando, é que um obreiro que vive uma vida de oração, ele estará sempre lutando contra qualquer tipo de rebelião, qualquer tipo de rebeldia. É verdade. O obreiro que vive uma vida de oração, é interessante isso, ele é guardado, ele é protegido por Deus quanto a essa situação chamada rebelião. Verdade. Porque a rebelião, ela se desenvolve na vida do homem, ao primeiro ponto, quando ele deixa de ser servo. Então, e agora quer ser senhor. Isso. De forma que, vivendo uma vida de oração, a gente passa a ser vacinado. Glória a Deus. Contra esses tipos de coisas. Isso. Não é? E outra coisa muito importante, outro conselho fundamental para os obreiros que estão começando, é que a oração, ela nos ajuda a viver uma vida de obediência. Obediência aos nossos líderes, aos nossos pastores. E olha, gente, amados obreiros que estão nesta escola bíblica, a gente precisa continuar preservando esse princípio. Isso é um princípio, a obediência, a submissão é um princípio. Agora, isso não se desenvolve na vida da gente se a gente não vive uma vida de oração. É verdade, pastor. Muito bom. Que coisa maravilhosa, né? Estarmos aqui ouvindo esses conselhos. Eu me sinto muito presenteado por Deus nesta noite de poder compartilhar esse mesmo ambiente dos senhores. Mas, volto a dizer, nosso decano, nosso mais experiente da noite, pastor João Severino Fernandes,
pela idade, pelo ministério, como o pastor Cândido respeitosamente já se dirigiu ao Senhor. Eu tenho uma outra pergunta, pastor, a fazer ao Senhor. Pastor João Fernandes, na sua opinião, o que é, pastor, que tem provocado em alguns obreiros a falta do desejo de orar? O que é que tem induzido algumas pessoas, alguns obreiros, já estamos em uma escola bíblica de obreiros, deixar a oração um pouquinho de lado? Esse desejo ou essa falta do apetite pela oração, essa falta do desejo pela oração, no seu ponto de vista, pastor, o que é que tem causado isso? Qual o motivo dessa falta de dizer assim, desejo, eu não quero orar, não vou orar muito? Veja, em todo tempo teve as pessoas mais dedicadas à oração. Sim. E teve as pessoas menos dedicadas. Nos dias atuais, com a minha pouca compreensão, eu diria que as causas que podem fazer um obreiro não sentir desejo de orar, as ocupações desta vida. O ativismo. Vivemos num mundo de correria. É verdade, pastor. E as pessoas, às vezes, se dedicam tanto às coisas passageiras que se esquecem das coisas de Deus. Eu diria mais, já ouvi de um obreiro, não lembro agora quando, foi numa escola bíblica aqui em Recife. Pois não, pastor. Que ele disse naquela ocasião, que o obreiro, mesmo que se envolve com a obra, se ele não tiver cuidado, ele se envolve tanto com a obra que se esquece do dono da obra. É verdade. Fica tão envolvido na obra que se esquece do dono da obra. Mas ele deve ter em mente que precisa estar sempre perto daquele que ele chamou. Glória a Deus. Outra coisa, desculpe se falhar, minha mente não é mais pastor, aquela de jovem. Está muito bom, ótimo. Entendeu? Mas também outra coisa que pode fazer o obreiro esquecer da oração Pois não, pastor. é a autoconfiança no saber. Olha aí. Nós vivemos um tempo, graças a Deus, pelo que temos hoje. Que eu vivi um tempo e o conhecimento era muito pouco a respeito das escrituras. Sim, senhor. Assim, em termos de doutrinária, não tinha teologia, Certo. teologia. Sim, senhor. Mas eu agradeço a Deus porque fiz parte do primeiro grupo de obreiro da nossa escola teológica. Pastor, licença. Não tínhamos tanto material que Não temos tinha o como material hoje. que temos hoje. É verdade. E me parece, pastor, e evangelista e demais, Sim, senhor, pastor. que nos ouve e nos vê. Nos assiste. Nos assiste, obrigado. Então, sentia mais necessidade de ir aos pés do Senhor. Pedir a Ele misericórdia para dar uma palavra. Minha experiência, como já disse, não são muitas, mas já teve vezes que Deus mudou uma mensagem, eu já no púlpito para pregar. Pedi a Deus e na hora estava chegando, se aproximando a hora da pregação, Deus colocava uma mensagem que eu não tinha. Olha aí. Não quero dizer que não é dever quem vai pregar se preparar. Sim, pastor. Seria uma incoerência. Sim. Deve se preparar, porém, deve buscar de Deus a direção para saber o que é que ele deve falar para o povo. Porque o povo está esperando o alimento. Isso, E quem tem o alimento é o Deus Todo-Poderoso. Isso. Nós somos apenas um canal por quem Deus transmite o que Ele quer falar. Glória a Deus. E deixe-me dizer, eu tive uma experiência uma vez, que estava na cidade de Petrolina, cooperando com o pastor José Leôncio, e eu estava orando pela manhã, e Deus me falou na mente, assim, alguns querem ouvir o que gostam de ouvir, mas eles devem ouvir o que precisam ouvir. Glória a Deus. E Paulo fala isso, né? Que nos últimos dias alguns terão comichão nos ouvidos, Comichão nos não é verdade? É verdade. Desviarão o ouvido da verdade para dar ouvido às fábulas. Isso, pastor. Então, essas coisas têm que ser vencidas pelo obreiro. Isso. Eu sei que muita coisa é difícil, Isso. mas ele deve vencer tudo isso e se lembrar que precisa estar nos pés do Senhor, Glória a Deus. buscando a sua direção, o que Ele quer que Ele faça Glória a na Deus. sua obra. Muito bom, muito bom.
Conselho preciosíssimo, não é? Você que está aí nos ouvindo neste momento, o pastor João Severino Fernandes deu 2 conselhos. E aqui eu vou me dirigir a você que está nos acompanhando aqui mais de perto. Eu achei muito bonito a resposta como nosso mestre aqui nos deu. 2 coisas que têm atrapalhado a vida de oração de muitos jovens obreiros. O ativismo, quando ele não é controlado, e, em segundo lugar, a autoconfiança. Muito bom. Pastor, esta eu vou levar para mim, viu? Eu posso completar? Sim, senhor, pastor. Por favor, o Dizendo tempo é todo seu. O mau uso das redes sociais. Opa, muito bom. Porque a rede social, sendo usada Isso, pastor. para o bem, é uma bênção. É verdade. Graças a Deus. Pelo desenvolvimento do Isso. trabalho hoje. Mas, se não tiver cuidado, pode também atrapalhar a vida de oração. Isso, pastor. Exatamente. Pastor, pegando também essa deixa do pastor não, quanto pastor, à fica à questão vontade. da autoconfiança, Sim, senhor. a autoconfiança é um problema sério É verdade, pastor. e pode levar a uma tentação diabólica. Sim, pastor. Sim. Porque se a pessoa, o obreiro pensa ser, então Deus deixa de ser. Exatamente, pastor. É verdade. Eu lembro de uma história interessante que disse que um homem, um obreiro muito famoso, Pois não. foi convidado para pregar numa grande concentração. E no momento em que ele subiu ao púlpito, subiu muito empolgado, muito enérgico, muito forte. E quando foi lhe dado o microfone, ele não conseguiu transmitir o que pensava, o que esperava. E naquele momento ele ficou frustrado, porque ele não alcançou o objetivo do que ele queria fazer. E quando terminou o culto, um pastor veterano esperou ele na descida do púlpito, que eu não gosto de chamar de palco. Palco é para artista, né? É verdade, pastor. E o veterano pastor esperou ele na descida do púlpito e disse: meu filho, se você tivesse subido como está descendo, Deus teria abençoado o povo. Que é outra coisa também, irmão Alexandre, Sim, que senhor, pastor. eu me sinto assim. Se alguém gosta disso, vá me desculpando. Pois não. Mas quando um pregador prega e alguém diz assim: Deus lhe abençoou muito naquela noite, não foi? Eu não gosto bem dessa expressão. Pois não. Eu acho que Deus abençoou a igreja. A igreja. Porque se Deus abençoou o pregador, isso vai gerar nele um certo sentimento de orgulho. Vai dar. Então, não é a ele. Deus abençoou a igreja. Então, se nós continuarmos subindo ao púlpito, como desceu aquele pregador famoso, o nome do Senhor vai ser glorificado. Muito bom. E assim, pastores, pastor João Fernandes, pastor Cândido, os senhores falando aqui, a nossa mente vai também trabalhando, não é como uma colcha, vai sendo costurada aos poucos as informações. E eu estava pensando aqui que tudo isso que os senhores falaram também tem a ver com o que hoje nós conhecemos como o tecnicismo da pregação. Já existe tantas facilidades de ir na internet e pegar um esboço praticamente pronto, não é, pastor? Que as pessoas, às vezes, ou os obreiros, já que estamos em uma escola bíblica de obreiro, podem ser tentados, pastor Severino Fernandes e pastor Cândido, a esquecer a prática da oração. É o que o senhor falou, a autossuficiência, o orgulho. Muito bom. Agora, pastor Cândido de Freitas, eu tenho mais uma pergunta para o senhor. Como falamos, vamos aproveitar cada minuto que esse momento aqui é preciosíssimo. Pastor Cândido, em sua opinião, quais os reais prejuízos na chamada de um obreiro quando ele não vive essa vida de oração? Quais os prejuízos vai ser aos poucos minados em seu ministério? Vou pontuar. Sim, senhor, pastor. O primeiro é a decadência espiritual. É verdade. Porque é tão bom você começar bom e terminar excelente. Glória a Deus, é verdade. Me lembro das palavras de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, né? No capítulo 4, versículo 7, quando ele faz aquele relato final, ele diz: procura vir ter comigo depressa e traz também a capa e os pergaminhos que eu deixei em Troade, na casa de Carpo, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida já está próximo.
Mas, Timóteo, eu tenho algo para te dizer. É que eu combati o bom combate. Essa é a frase em destaque. Terminei a carreira e guardei a fé. Glória a Deus. Então, é maravilhoso a gente começar bem e terminar excelente. E a oração nos leva a isto. Uma outra coisa que a gente precisa levar em consideração também é que a oração vai nos ajudar a evitar esse problema. É a perda da família. Isso, pastor. O obreiro que se dedica, ou melhor, que não se dedica a uma vida de oração, ele vai ter o prejuízo de perder a família. Vai ganhar todo mundo lá fora, vai ganhar o mundo para Jesus e perder a sua família. É muito sério isto, muito sério. Outro prejuízo também que se pode ter é a interrupção da carreira que está proposta. Acho lindo aquele texto de Hebreus que diz que nós temos uma carreira proposta a percorrer e que temos que corrê-la com paciência. Hebreus 12, 1. Muito bom, pastor. Então, se não vivermos uma vida de oração, teremos o problema, o prejuízo de sermos interrompidos. E tem outros pontos, outras coisas que, a partir daí, as pessoas, os obreiros, nós podemos refletir, não é? É verdade, pastor. E baseado no tema, pastor, de hoje, da abertura, né, dessa escola bíblica de obreiros, que é a oração como uma fonte de intimidade com Deus. Aquela pessoa que esquece essa prática de oração, automaticamente vai perdendo, né, esta intimidade. Pastor Severino, João Severino, foi muito bom estar com o senhor, pastor. É uma honra muito grande estar aqui. Esse dia para mim vai ficar gravado, pastor Fernandes. E eu gostaria de agora, neste momento, mais uma vez passar a palavra para o senhor, para as suas considerações finais, não é? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus muito pela sua vida, pela vida do pastor Cândido, né? E agradecer por essa oportunidade. No final, um dos mais abençoados aqui foi eu, estar aqui ouvindo o senhor de perto, né? Mas, por favor, pastor, suas considerações finais. Pois não. As minhas palavras, para encerrarmos, Sim, senhor, pastor. De agradecimento a Deus, mais uma vez, que me concedeu poder participar dessa ocasião tão boa. É verdade. Agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela confiança. Agradecer ao superintendente da Rede Brasil, Evangelista Sonivaldo. Isso. E agradecer a sua pessoa como entrevistador. Muito obrigado, pastor. E uma honra estar aqui ao lado do pastor Cândido de Freitas. Meu pastor, Hoje é meu pastor. Na ausência do nosso pastor presidente, ali em São Lourenço, ele é meu pastor. Sim, senhor. E contando com aqui o presbítero Josafá. Me ajude, pastor. Estou ajudando. E a palavra que ele deu, no outro tempo já estamos no final, mas a palavra que ele deu sobre começar bem e terminar ótimo, né? Excelente. Eu estou pedindo a Deus que me ajude. Ah. Porque a vitória, eu diria, é do crente em geral, mas principalmente do obreiro. Sim, pastor. Não está no começo, nem no meio da viagem, está no fim. Isso. E eu quero que Deus me ajude, que eu possa terminar dizendo, como disse Paulo, que foi citado. Combati bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Deus nos Pastor, abençoe. hoje o senhor reside na cidade onde foi pastor e hoje o pastor da cidade é o pastor Cândido. Que responsabilidade, né, pastor Cândido? Meu irmão, olha, é estreito. Aproveite com suas palavras finais, pastor. Eu quero também agradecer a Deus por esse momento. Amém, pastor. E sei que esse registro deste momento tão especial Glória a Deus. servirá para muita gente, Glória a Deus. para gerações futuras. Glória a Deus. Agradecer ao nosso muito digno pastor, a quem nós amamos, respeitamos e eu particularmente tenho, como vocês todos, e o pastor João também ratificará isso, o prazer de cooperar com ele. É verdade, pastor. De amá-lo, de ajudá-lo naquilo que está ao nosso alcance. E que isso sirva para muitos obreiros que estão nessa escola bíblica e que estão iniciando. E agradecer também a minha família que tem me ajudado nesta trajetória. E quero também agradecer ao irmão Alexandro, Obrigado, Barreto, Seu servo. ao irmão Sonivaldo também, a todos os irmãos que estão aqui trabalhando.
mas quero finalizar dizendo aos amados obreiros, vamos continuar seguindo firme, pois esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Um abraço bem forte para todos e muito obrigado, né, pela oportunidade. Pastor, muito obrigado também. E agora, claro, presbítero Josafá, antes de terminar cantando, suas palavras rapidamente, porque temos aí segundos para o senhor. Amém. Eu quero agradecer a Deus, agradecer ao nosso muito digno pastor presidente por essa oportunidade e torno a dizer que para mim foi um grande privilégio, um grande presente estar ao lado do pastor João Severino Fernandes, pastor Cândido de Freitas, evangelista Alessandro Barreto. Deus abençoe, foi um privilégio. Nos adorar, Senhor. Muito obrigado. Eu quero agradecer também agora, concluindo, agradecer a Deus, ao nosso muito digno pastor presidente, por nos proporcionar esta tão rica oportunidade. Obrigado, pastor, por esse presente que o senhor me concedeu, juntamente com a Rede Brasil, de estar aqui com esses ilustres pastores, presbítero Josafá. Muito obrigado, pastor. Agora vamos louvar a Deus. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares faltar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Amém. Glória a Deus. Aleluia.